Vamos iniciar agora a nossa aula de número 4. A gente vai aprender a fazer aí o ponto baixo centrado e fechamento invisível. Exato. Então, o que é o ponto baixo centrado? O ponto baixo centrado é um ponto que ninguém ouvia falar antes do fio de malha, porque meio que não fazia sentido a gente fazer o ponto baixo centrado na linha fininha, porque não aparecia o ponto. Agora que a gente tem esse fio grosso, e a gente a gente consegue ver o ponto bem grande, a gente tem essa alternativa do ponto baixo centrado, que ele fica diferente do tradicional. Eu posso te pedir para me alcançar aquele cesto do cor-de-rosa? Eu vou mostrar para vocês a diferença e que fica entre o cesto quando a gente faz com ponto baixo normal, esse rosa aí, e pode ser o de gatinho aqui, para eu já mostrar a diferença entre os pontos. Esse aqui vai ser o projeto que a gente vai aprender daqui a pouco. Então, gente, esse aqui é um cesto que ele foi feito todo com pontinhos baixos normais. O que é o normal? É o ponto que vocês estão acostumados a fazer. O ponto baixo, ele fica bonito também, mas ele fica um pouquinho mais molenga, não fica tão estruturadinho quanto o ponto baixo centrado, que é este aqui. Ó, deixa eu mostrar aqui numa parte mais lisinha. Ele tem esse aspecto de tricô. Ele parece uma trama de tricô ao invés de crochê. Pode ver que ele fica V sobre V, ele forma umas colunas retas. E ele fica muito mais estruturado, ele é um cesto mais resistente. Então eu gosto muito de usar ele nesses projetos porque eu acho ele ideal para a gente fazer cestos que ficam de pé. Muita gente quer fazer cesto grande e reclama que ele fica molenga, como por exemplo o cesto retangular que mandaram nos comentários. Então o ponto baixo centrado é uma solução para a gente ter um crochê mais estruturado. E bastante gente me pergunta como é que faz, qual a diferença. A diferença dele é bem pequena entre o ponto baixo normal e tem alguns segredinhos que eu vou ensinar para vocês. Então, aqui a gente tem o nosso fundo, que foi feito exatamente como eu mostrei para vocês. Que a gente vai continuar agora a partir desse fundo que eu já fiz. E a gente vai fazer a nossa subida no ponto baixo centrado. Minha argolinha ainda está aqui no avesso, porque eu terminei e puxei a argolinha lá para trás para arrematar o meu ponto baixíssimo. Quando a gente vai começar a subir a nossa parede do cesto, a primeira carreira de subida, a gente tem que pegar os pontinhos no meio desses elos aqui, deixa eu mostrar a vista que a gente estava vendo aqui antes, era essa. Aqui estão nossos pontos baixíssimos e aqui está a correntinha da carreira anterior. A gente vai colocar o nosso ponto dentro dela. Então, eu vou agora resgatar esse elo aqui, trazer ele para frente, de dentro dessa correntinha, que assim eu já estou com ele no lugar certo para começar a subir. Primeira coisa, uma correntinha. Parece que está estranho, que vai dar errado, porque meu fio está um pouco longe, mas é assim mesmo, tá? A gente sobe aqui e marca a primeira correntinha, do mesmo jeito que eu mostrei para vocês antes. Colocamos um marcadorzinho no primeiro ponto, na correntinha aqui da carreira. E agora eu vou colocar um ponto baixo em cada meio dessas correntinhas que a gente tem aqui. Então vou entrar aqui e um truquezinho legal é pegar junto essa alcinha de trás. Ela é um pouquinho chata de pegar, mas fica, já pega as duas pega as alcinhas, tá. E aqui a gente faz o ponto baixo, folgadinho. Entra aqui no meio. Pega a alcinha de trás também e faz o ponto baixo. Então a gente vai, eu ajudo com o meu dedo a empurrar para ser mais fácil o indicador esquerdo aqui, que ele vai ajudar a colocar a agulha dentro dessas duas alças. E assim a gente faz por toda a volta. Eu vou dar uma aceleradinha, porque na próxima carreira que vocês vão entender como é que fica o ponto baixo centrado. Essa carreira, então, o único segredinho é o lugar de colocar o ponto, mas o ponto baixo é o ponto normal que vocês já estão acostumados a fazer. Ficou alguma dúvida aqui? Conseguiram visualizar bem certinho onde é que coloca o ponto? Sim, tá tranquilo, tá fácil isso aí. Então tá. Então essa carreira aqui, como eu estou mostrando para vocês que ela é chatinha, façam com calma, devagar, não precisa ter pressa. Às vezes o nosso problema também é querer fazer rápido, e daí acaba apertando ponto sem perceber, perdendo ponto. Então façam bem devagar, lembra de aproveitar enquanto está fazendo também. A gente quer ver o resultado, mas fazer crochê também é tão gostoso, não precisa ter pressa. Só faço rapidinho aqui para vocês conseguirem acompanhar mais fácil. Estou chegando no final da carreira. Todos os pontos feitos do mesmo jeitinho. Agora, chegando aqui, vou unir os dois lados. Aqui ainda tem um lugarzinho de ponto, dá para ver que tem um espaço grande entre os dois. Então, eu coloco mais um pontinho aqui ainda. Ele já está envolvendo aquele fiozinho que ficou atravessado lá, antes que eu falei que o fio estava longe, que parecia que ia dar errado. Eu prendo já ele dentro desse pontinho aqui. E agora sim eu vou unir os dois lados. Deixa eu explicar para vocês o que é o fechamento invisível que a gente vai fazer nesses cestos.
Quando a gente faz o ponto fechamento normal, Elvio, me alcança, por favor, o cesto cinza com amarelo? Cinza. Deixa aqui. Isso. Empresta ele. Quando a gente faz o fechamento normal, ele fica uma marquinha, vocês conseguem ver que tem uma cicatriz aqui, ó, né? Ele fica uma marcação, que é toda vez que a gente une o ponto baixíssimo para fechar as carreiras. Fica uma emenda, uma marca. E quase sempre a gente quer um cesto sem essa marca. Tem um jeitinho de fazer que eu vou ensinar para vocês. Eu, particularmente, não me incomodo muito, acho que é uma característica do crochê. A gente está fazendo crochê e ele vai ter esse fechamento sempre. Então, não tem problema também fazer desse jeito. Mas eu vou ensinar para quem quer fazer um cesto perfeitinho do início ao fim. Por exemplo, esse aqui, ó, na parte de trás, ele tem aqui o mesmo fechamento de carreira. Eu digo o mesmo fechamento que a gente uniu, mas está invisível, mesmo. que é isso que eu vou ensinar. Tá. Então, aqui, ele tem umas etapas diferentes. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que soltar a minha argolinha da agulha, deixar ela bem soltinha, tirar minha agulha dela e entrar ao contrário que eu digo, de trás para frente. A gente está acostumado a fincar a agulha no crochê, né? A gente entra nesse sentido. A gente vai entrar agora ao contrário, entre o primeiro e o segundo ponto. Tá vendo? Minha agulha está aqui entre esses dois. E vou levar a alcinha para o avesso. Engancho ela na agulha e puxo lá para trás. Tá? Então, nessa hora eu já posso tirar o marcador para ele não me atrapalhar. Deixo lá e vou resgatar agora, porque eu preciso continuar crochetando. Desse jeito, ele já está fechado invisível. Ó. Não dá para perceber que aqui teve uma emenda. Né? Só que a minha argola está do lado avesso e eu preciso crochetar com ela no lado direito. Então, eu vou entrar... O lugar certo, gente, é esse pontinho aqui. Ó. O ponto que ficou... O primeiro e o segundo, a gente cobriu o primeiro com o fiozinho por cima dele. É esse que vocês vão entrar no meio do V. O que é o V? Cada ponto forma duas perninhas, como se fosse uma letra V. Vocês vão entrar dentro desse Vzinho, enganchar essa argolinha lá atrás. E puxar. E vamos trazer outra argola por dentro dela. A gente não traz aquela fica lá. Mas a gente traz uma nova e faz uma correntinha. Ó, essa correntinha já ficou ponto sobre ponto. Já. E não vai aparecer emenda quando a gente terminar sempre assim. Então, depois eu vou repetir para vocês, porque vocês viram que tem várias etapas, né? É diferente. Quando a gente faz o baixíssimo, é muito mais simples. A gente simplesmente coloca a agulha, faz um baixíssimo e segue para a próxima carreira. Esse aqui ele tem várias etapas. Então, vou repetir aqui. Terminou a carreira, solta a argolinha, puxa pelo avesso entre o primeiro e o segundo ponto. Já temos nosso fechamento invisível. Certo, embutiu ela para dentro. Isso. Sim. Entra dentro do primeiro Vzinho aqui, engancha a argolinha na agulha e dá uma laçada laçada com a linha nova. Viu, gente? Parece difícil, mas não é. Não é. Faz uma correntinha e temos o primeiro ponto. E agora os próximos pontos todos vão ser dentro desse V, porque é o ponto baixo centrado. Então, a gente está acostumado a colocar os pontos nesse espacinho aqui, ó, no crochê. Nesse crochê agora, no ponto baixo centrado, ele é aqui, dentro desse V. Então, laça, traz para cá, solta bem a segunda laçada. Esse aqui é o pulo do gato do ponto baixo centrado. A gente tem que soltar a segunda laçada para conseguir fazer o nosso ponto baixo centrado ficar bonito, não entortar. Então, ó, entro dentro do V, laço, saio, solto bem a laçadinha e finalizo. E assim a gente vai repetir por toda a volta, sempre dentro do V e a segunda laçada soltinha. Olha a diferença entre a primeira laçada que está na minha agulha, a primeira laçada está aqui, a segunda é essa bem solta, olha a diferença, como a segunda está mais soltinha. E é aqui que a gente finaliza o ponto para ele ficar. Por que isso? A segunda, presta atenção aqui nela, fica olhando nessa laçadinha, como ela vai formar o desenho do Vzinho que vai ficar no nosso crochê, ó, viu? Então é por isso que a gente deixa ela soltinha, para a gente ter esse V bem saliente, para a gente ver os nossos pontos bem bonitinhos, uniformes. E assim a gente vai indo por toda a volta. Então, para vocês terem esse aspecto de ponto que parece o tricô, que a gente olha e fica perguntando, mas é tricô, é crochê? É isso que a gente tem que fazer. Olha como está ficando. E assim por todas as carreiras. Eu vou chegar até o final dessa. Faz mais uma. E vou repetir aquele fechamento invisível para ficar bem claro para vocês como é que faz. Que isso vai ser repetido novamente. Em todas as carreiras, a gente vai repetir esse processo. Aí é subir o tanto que quiser, isso, né? Então, como eu já ensinei vocês a fazer a base do tamanho que vocês quiserem,
A altura do cesto também vocês que definem. Então, com esse conteúdo que a gente tem até agora, vocês conseguem fazer o cesto personalizado do tamanho que vocês quiserem. Então, se quer um cachepô pequenininho, quer um cesto organizador para um quarto de bebê para deixar em cima da cômoda, ou quer um cesto bem grande para guardar os brinquedos, vocês conseguem fazer com o que vocês aprenderam até aqui. Quase chegando no final. Como que eu sei se eu cheguei ou não no final se eu não coloquei marcador? É só ver os pontinhos tem um empilhados, degrau, ó. né? Aqui ainda tem um para a gente colocar. E tem um degrauzinho ali, ó. Ele fica uma saliência aqui. É. Cheguei no último. Vou fazer de novo meu fechamento invisível. Solta a argolinha. Vamos lá, gente, vamos prestar mais atenção, Ó, hein? gente, depois quero ver todo mundo fazendo esse fechamento invisível. Isso. Vou colocar a minha agulha de trás para frente entre o primeiro e o segundo ponto. Pegar o lacinho. Exato. Puxa para trás. Embutir para dentro. Já temos um fechamento invisível aqui. Isso. Agora a gente tem que resgatar a argolinha por dentro do primeiro pontinho aqui. Então entra ó, bem centradinho no V, por isso que é ponto baixo centrado, bem no centro dele. Engancha a argolinha e traz. A linha para frente. Faz a correntinha. E continua. Que a correntinha é o primeiro ponto. Ó, e daí aqui já temos tudo de novo. E ponto segue baixo. a mesma coisa que eu ensinei. Então, aqui isso é tudo repetição. Repetição. Fazendo o fechamento invisível e os pontinhos baixos centrados, vocês vão ter um cesto já lindo. Certo, gente? Certíssimo. Olha, para fechar aqui essa aula, vamos soltar esse nosso gatinho que está dormindo demais nesse curso. Solta aí nosso gato. Ele tá dormindo, esse nosso gato, hein? Porque, assim, essa dica aí do acabamento invisível eu achei maravilhoso. Né? Porque realmente fica invisível e não é difícil de fazer, fica discreto. Exato, fica imperceptível. Tem Imperceptível. uma outra opção que as pessoas fazem, às vezes, continuar em carreiras espirais, mas eu não gosto porque fica aquele degrau no final. Não tem a marca de fechamento, mas quando termina lá em cima o cesto, tem um degrauzinho. Então essa é a solução para a gente não ter degrau e não ter marca de fechamento nas carreiras. Que show! Pessoal, então essa aqui foi a nossa aula de número 4, onde aprendemos aí a fazer o ponto baixo centrado e o fechamento invisível.